Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí, tá pessoal? Para vocês aí. Espero que vocês estejam bem, tá? A gente ainda se encontra por essa realidade, né, pessoal? Se você estiver assistindo o meu vídeo aqui, é porque você se encontra por aqui, tá? É, para a gente agradecer, né, pessoal? E a gente caminhar nessa realidade, tá? Expressar a nossa frequência, nosso amor, nossa espiritualidade, né, pessoal? Para ver se a esperança alcança o coração dessas pessoas, tá? Porque você sabe, né, pessoal? Ontem a gente viu que a esperança está na gente, né, pessoal? Que é Cristo, né? Cristo está na nossa vida, então a gente tem esperança, tá, pessoal? Por mais que esse mundo, né, pessoal, esteja como está, tá? Então a gente para continuar, tá, pessoal? E eu tenho que falar isso, tá, pessoal? Porque eu tô sentindo que tem pessoas, tá, pessoal, que tá despertando, tá? E ela fica olhando essa realidade, tá, pessoal? A injustiça, as coisas que estão tudo fora do lugar, sabe? Tudo que era para colaborar para a nossa o bem das pessoas, né? Então, a gente vê isso porque a gente despertou, tá, pessoal? Porque quando a gente estava aí iludido, a gente não percebia, achava essas coisas normais, achava, sabe, a gente estava enterrado na Matrix, né? Entende? Então a gente, mas quando a gente começa a enxergar isso, e às vezes vai bater aquilo, tá, pessoal? Que a pessoa não quer mais ficar nessa realidade. Ah, quero sair daqui, aqui tá muito ruim e tal, né? Aí, como é que se diz? Por isso que a gente não pode, tá? O ego é importante também, para ele trazer um equilíbrio. Então, a gente usar as coisas aqui da matéria, tá, pessoal? Sem, isso é a nossa dificuldade, sem estar pegado, usar as coisas, tá? A gente só está aqui para cumprir o nosso propósito. Principalmente a gente que desperta, tá, pessoal? Uma pessoa que desperta e não entra no propósito dela, ela fica assim, perdida. Ela quer ir embora, ela não acha mais coisa aqui que traga como é satisfação para a vida dela. Por isso que no propósito você faz alguma coisa com amor, você tem um amor, tem uma pessoa que você ama, que você cuida. Então isso faz com que você, tá, lute, né, pessoal? Tenha motivação e esperança para continuar sua jornada até o fim, pessoal, tá? Tem muitas pessoas que entram nessa situação por causa disso, porque tem que equilibrar. A gente é espiritual, a gente sabe que aqui tá tomado pelo inimigo, a gente sabe que aqui tem erro, mas a gente não pode deixar se levar por, como é que se diz? Essas coisas, porque senão a gente fica querendo ir embora daqui, pessoal. E a gente só vai embora quando a gente cumprir o nosso propósito. Então, é no nosso propósito, é com amor, é com alegria que a gente vai conseguindo viver aqui. Entende? Porque senão bate aquele negócio. Por isso que tem pessoas que a maioria deles são despertos que não tem conhecimento, não sabe o seu propósito, tá? Ele quer ir embora daqui. Ele quer se envolver com coisas aqui, né, política, quer se envolver com coisas sociais. A maioria desses que estão despertos, porque ele quer fazer justiça para aqui, entende? E ele não sabe que aqui é dirigido pelo inimigo. Então, quando ele vai tentando fazer justiça, que ele vai se frustrando, ele fica, como é que se diz?
bate aquela negócio, não tem jeito. Então ele quer sair daqui. A maioria desses despertos, tá, pessoal, estão nessas coisas, e entra negócio para fazer justiça, lugar que, sabe, quando ele vê que ele não consegue fazer aquilo aqui, a gente está aqui para cumprir o nosso propósito, tá, pessoal? E às vezes talvez a gente nem cumpra, pode ser frustrado pelas coisas que a Matrix estabelece aqui, tá, pessoal? Mas a gente não pode ser frustrado. A gente tem que ter alegria. O que a gente pôde fazer, a gente pôde fazer aqui. O que a gente não pôde fazer, graças a Deus. O que Deus permite para a gente faz. E isso acontece, tá, pessoal? As pessoas entram, questões sociais, questão de justiça. Então, ele coloca esse ideal, então ele vai, e aí no meio do caminho ele é frustrado aí, porque aqui é dominado pelo maligno. Então, nada que você vá trazer bem para as pessoas, né? Vai trazer um resultado, então, talvez, porque você quer trazer para essa realidade, né, pessoal? Mas aqui já tá, não vai mudar, pessoal. A gente tem trabalhar o nosso processo para ir para outra dimensão. Porque o próprio Cristo falou, o mundo jaz do maligno, está dominado já. Tem um príncipe aí desse mundo aí que está dominando as pessoas. Entende? A gente que desperta é o quê? Alertar aqueles que estão despertos para trabalhar o seu processo espiritual para a gente evoluir, passar para outra dimensão. Tá? E a dificuldade da gente que a gente encontra aqui, encontra essas consciências perturbadas, encontra, então a gente vai tendo dificuldade, mas a gente vai lutando. Então, um que vai despertando, um vai ajudando o outro para a caminhada, continuar a caminhada espiritual. Por isso que eu estou aqui gravando vários conceitos, tá, pessoal? Porque eu sei que tem até pessoas que estão aí despertou, ela está sentindo sintoma do despertar, coisa, mas ela ainda não tem esse conhecimento. Então, a todo desperto ele precisa buscar o autoconhecimento e o conhecimento espiritual. Não tem para onde correr, pessoal. Você não tem para onde correr, tá? Se você é um desperto, você é um espiritual, não tem. Como é que se diz? Seu propósito aqui que você vai fazer. Não fique iludido com essa realidade. Essa realidade vai passar, pessoal. Tá? Então, eu tenho que dar essa introdução porque, nossa, pessoal, eu estou vendo pessoas, tá? E agora o despertar tá crescendo aí, muitas pessoas, tá? No tempo que eu despertei não tinha muitas pessoas, tá? Mas agora tá tendo, tá? E graças a Deus, porque a espiritualidade quer acordar pessoas, porque pode acontecer coisas aqui nessa realidade e preparar pessoas para zarpar dessa realidade, tá, pessoal? A espiritualidade, né? Então é isso, tá, pessoal? E eu sei que às vezes desperta, acontece isso, né? Vai na emoção, tá, pessoal? Vai em tudo, tá? Mas ele tem que ter com consciência, não só a emoção. A emoção junto com consciência. Então, o que a gente fazer sentindo, fazer com amor. Você pode fazer para uma pessoa. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui espiritual. Eu posso aqui uma pessoa, ela despertar consciência. Graças a Deus é uma pessoa tal já despertou. Entende, pessoal? Já saiu um monte de
das minhas costas aí, tá, pessoal? Porque a gente é ser humano aqui, a gente tá, como é que se diz, sempre cometendo algo aqui, mas Deus tá, e a espiritualidade, então, vai cobrindo essa multidão de pecado, tá? Quando a gente faz algum se converter, despertar a consciência. Então, cobre uma multidão de pecado. É isso que João fala. O amor, tá? Então, por isso que a gente tem que vibrar no amor, porque ele vai encobrir, tá? Vai ter a proteção. Então, não vai aparecer isso. Então, por isso que a gente faz com amor. Tudo que você tá aqui, tá fazendo com amor, pessoal. Tá sentindo, tá se alegrando, tá trazendo felicidade, tá trazendo uma vibração boa. Faça isso, que isso é importante, tá? Sabendo, tá, pessoal, que a gente tem uma visão além dessa realidade, sabendo que isso é passageiro, a gente vai cumprir só o nosso propósito. É preciso ter isso, tá, pessoal? Porque tem alguns que não tem essa informação, algum desperto, ele começa né, a deslizar aqui, tá, pessoal? O inimigo vai aproveitar isso e fazer com que você caia, desista da vida também. Tem muitos que já não tem mais sentido, sabor. Ah, por que eu vou fazer isso? Ah, porque, né? Já deixa tal. É isso, pessoal, tá? A gente tem que experimentar. É igual a gente comer uma comida, né, pessoal? Você come uma comida sem sabor, sem vontade. Veja, pessoal, que então para que eu estou ingerindo isso? Então, mas quando você come aquela comida que você, opa, que delícia! Chega, eu não posso assistir vídeo de comida, tá, pessoal? A pessoa preparando. Aí eu vejo lá a pessoa experimentando e dá uma vontade de comer, tá? Então, é essa vontade, tá? Esse sabor que você sente. Eu, eu fico olhando as pessoas no vídeo, só fico imaginando o sabor na minha boca, pessoal. Então, mas é isso, tá? Por exemplo, o cidadão fez a pizza mesmo, eu fico olhando assim, nossa, quanto tempo quando eu como um pedaço de pizza. Entendi. Então, a gente tem que sentir o sabor, as coisas, tá? Da vida, tá? Tudo que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Você pode fazer algo aí até que beneficie pessoas, mas que faça com amor, pessoal, com alegria, sentindo, porque isso é importante, pessoal, tá? Eu sei que a gente sabe que isso é uma ilusão, essa realidade vai passar, a gente vai para outra, mas a gente está aproveitando as coisas boas dessa realidade, porque a gente vai passar aqui, tá? Qualquer momento, a gente não sabe. Eu tô aqui gravando para vocês, mas daqui a pouco eu posso não estar. Você entende? Então, vamos lá, pessoal. Por quê? A gente está falando de um tema que é a esperança. A esperança espiritual que está além dessa realidade física, tá? É uma esperança que é uma força interna, né? Que traz essa capacidade de a gente, como é que se diz? Força interna para a gente continuar aqui. Por isso que a gente tem que desenvolver essa esperança. Porque talvez nossos planos aqui seja frustrado, pessoal. Físico. Isso acontece, tá? Com pessoas que ele tem um plano, mas às vezes a doença, alguma coisa, ele não conseguiu dinheiro, alguma coisa. Então você vai perder a esperança por causa disso, pessoal? De caminhar?
isso acontece. Então, essa esperança espiritual é algo mais além. Então, pode tudo não dar certo aqui nessa realidade, mas você caminha com alegria, você tem essa força de Deus, que é a nossa conexão com Deus, o Criador, com Cristo, pessoal. Nenhum ser humano que está agora na Terra, ele não pode viver sem a conexão com o Criador, pessoal. Não pode. A gente está aqui porque esse Criador permitiu que a gente. Porque a gente veio cumprir um propósito. E ele colocou isso na nossa alma, pessoal. Tá? É isso, tá, pessoal? Isso é bem difícil, tá? Porque as pessoas tá. Você vê que até o desperto ele tem uma dificuldade disso, tá? De, de obter essa força, os despertos, tá? Então eu preciso trabalhar. Então é o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Trazer esperança, alegria. Ontem a gente leu, né? Você viu que trouxe uma frequência boa, uma esperança para a gente, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a escritura, ela move, pessoal. Porque a gente é espiritual. Então, essas escrituras foi deixado para o homem de Deus, o homem espiritual. Por isso que alimenta a nossa alma, tá? Então, o nosso tema é o que é a esperança espiritual e como podemos fortalecer essa confiança interna. Então, primeiro a gente viu aí, né? A esperança espiritual é um conceito que descreve uma virtude, uma confiança profunda de que existe um propósito maior, um desfecho positivo para a vida, indo além do otimismo comum. Na espiritualidade, ela atua como uma âncora, uma bússola interna, oferecendo força para superar a dificuldade. E é a certeza de que a alma segue um caminho de evolução. Então, é isso, pessoal. A gente tem a certeza que vai seguir, a nossa alma vai seguir um caminho de evolução. Porque, pessoal, você vê que a maioria dos apóstolos, eles não tiveram regalia aqui nessa realidade, sofreram bastante. Então, será que eles perderam a fé dele porque ele ia morrer, porque eles foram presos? Você acha que os apóstolos eles sentiram isso, pessoal? E você vê, eles não, como é que se diz? Não obteram nada físico aqui, deixou nada físico. O que ele deixou foi essas palavras, essas escrituras aí. Parece que, perdeu. Parecendo que os apóstolos perderam, não tem. Entende, pessoal? A morte não é, às vezes não é, você não vai perder. É como o apóstolo Paulo falou, é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo sabia, ele ia para Jerusalém, ele ia morrer. Ele disse: guardei a fé, a esperança e o amor. Combati o bom combate, guardei a fé, né? E sigo para o alvo que é Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia. E os irmãos também sabiam. Por isso que quando despediu dele, chorou bastante. Falando para ele não ir, tá? Ele ia para Jerusalém. Então, foi o que aconteceu. Não tem o que fazer, pessoal. Então, parece que foi uma derrota. Foi uma derrota? Ele foi derrotado? Entende, pessoal? Aquele que está em Cristo, aquele que tem o Espírito de Cristo, ele nunca é derrotado, mesmo que nessa realidade ele perca o corpo físico. Essa é a esperança que a gente tem que ter no nosso ser, pessoal.
essa força interna, porque a gente caminha. Ah, nada está dando certo, está tudo dando errado. Mas a gente está caminhando. A gente está fazendo o nosso processo. Entende, pessoal? Então, segue o caminho de evolução. Então, a gente viu isso na primeira, não foi? Segunda, terceira parte, quarta, quinta, sexta, sétima, e agora a gente vai para oitava parte, né, pessoal? É isso? É isso mesmo. Vamos aqui, ó. A gente parou aqui em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu. Então, olha quem escreveu isso. É Paulo. Ele sabia, por isso que ele disse: a nossa cidadania está no céu, pessoal. Porém, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacitou a colocar todas as coisas, né, debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Então, Paulo sabia disso, pessoal. Por isso que ele não temeu a morte, não temeu em seguir, cumprir o compromisso dele espiritual. Ele sabia, o que me importa é eu cumprir o meu chamado celestial. Ele sabia, pessoal. Então, é essa confiança, é essa força que a gente tem que ter, porque nada pode nos parar aqui se a gente tem essa força aqui, pessoal. Tá? A gente, aí, às vezes, a gente ainda não está com essa fé que os apóstolos tinham, pessoal. Mas a gente tem que trabalhar a nossa espírito para ter essa força interna. Porque pode vir situações bem difíceis aí, pessoal. E aí, pessoal, você vai fugir da ralha? Você não vai querer mais trabalhar a espiritualidade? O que é que vai acontecer? Entende? Então tá na hora, tá? Vocês aí religiosos, vocês aí verdadeiramente, tá? Trabalhar essa espiritualidade para ter essa força, tá? Porque pode vir momentos difíceis nessa realidade. E vocês não estão preparados, vocês vão cair na fé. Vão sucumbir, né? Sucumbir, né, pessoal? Então, ele sabia, nossa cidadania, porém, está no céu. Não está aqui, pessoal, tá? E estamos esperando, né? O Cristo, pelo poder dele, vai transformar nosso corpo humilhado semelhante ao seu corpo glorioso. Então, o corpo de glória vai transformar, tá, pessoal? Para a gente não só estar nessa realidade, a gente está em várias realidades. Porque esse corpo a gente só fica nessa realidade. Às vezes a gente vai para outra dimensão espiritual quando a gente dorme, né? Que a gente desprende do corpo. Que muitos falam aí é projeção astral, tá? Projeção astral, sonho lúcido, né? Todas essas nuances aí que é trazida aí, tá? Tem muito experimentando isso aí, que é uma coisa normal, tá, pessoal? Se isso acontece com você, não pense que você, eu sou especial, eu sou. Não, tá, pessoal? Isso é uma coisa normal, porque a gente é um espírito. A gente só está usando o corpo aqui nessa realidade. Não pense que você é especial. Todo mundo desprende. Agora, alguns têm a visão aberta para o mundo espiritual e outros não. Mas também eles podem abrir essa visão também. Tá? Porque tem alguns que eles fazem isso, né? Se acha especial.
Eu quero um filé especial, porque eu sou especial. Né? Você é especial, então você vai ser aqueles, como é que se diz, já receber, como é que se diz, algo dinheiro porque você agora é especial. Não, pessoal, tá? Isso é uma coisa natural, porque a gente é um espírito, tá? Isso acontece com todas as pessoas. Mas só que a gente, às vezes acontece a gente olhando o mundo espiritual lúcido. Outros não. Mas todo mundo tem esse processo, tá? Então, pessoal, oitava parte, vamos lá. 1 João 5, versículo 11 e 12. Este é o testemunho, esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não é. Quem tem um filho tem a Deus. Quem não tem um filho não tem a Deus e não tem a vida. É claro, né, pessoal? Então, quem é a esperança, pessoal? Quem é a esperança espiritual que a gente tem que estar na nossa vida? Quem é? O Filho. Eu pergunto, quem é o Filho de Deus? Vocês sabem aí, pessoal? Alguém sabe? Porque tem muita gente que não sabe quem é o Filho de Deus, tá, pessoal? Tem uns até que não acreditam que no Filho de Deus, tá? Então, vocês conhecem o Filho de Deus? Então, ele disse: Este é o testemunho. Então, o testemunho que a gente tem que testemunhar. Deus nos deu a vida eterna. Então, essa vida, ele fala, essa vida está em seu. Então, se a gente tem um filho, por isso que Paulo é bem claro: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, que não tem o Espírito Santo, né, pessoal? Ele não, como é que diz, não tem a vida, ele não tem esperança, ele não tem nada. Então, para a gente ter esperança, vida, só com o filho. Você pode buscar qualquer outro deuses aí, você pode buscar, mas vida e esperança você só vai encontrar no Filho de Deus. Eu quero que vocês coloquem quem é o Filho de Deus aqui. Coloca aí nos comentários. Tá? Porque tem algumas pessoas que não sabem, pessoal, tá? Por que não sabe? Porque ela está indo atrás de um Cristo aí que foi a religião, a matriz religiosa inventada. Ela não sabe nem aonde está esse Filho de Deus. Entende, pessoal? Eu estou falando de pessoas religiosas, tá? De vários conceitos religiosos, não sabe, tá? Então, esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Esse é o testemunho, né? 1 João 5, 11 e 12. E essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem Deus, não tem a vida. Você não tem Deus e não tem vida se você não tiver o Espírito do Filho, se você não está no Filho. João é bem claro, pessoal. Está bem claro aqui. Não entende quem não quer. Então, para a gente ter vida, esperança, só no Filho. Então, coloca aí quem é o Filho de Deus aí, pessoal. Vocês conhecem? Coloca aí. Então, 1 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais digno de compaixão. Então, pessoal, é por isso que Paulo é claro. 1 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança. Então, você só espera esperança nessa vida aqui, em Cristo, somos de todo homem mais digno de compaixão. Então, temos que ter compaixão de você. Você
é uma lástima. E quantas pessoas só esperam esperança aqui nessa realidade, nessa vida, pessoal. Os evangélicos que não deixam de mentir aí, ó. A maioria tudo está esperando nessa vida aí. As outras religiões, a mesma coisa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas esse aqui está na Bíblia. Os evangélicos, por que os evangélicos não têm esperança, pessoal? Porque colocaram que é nessa vida, que, né? Ele quer receber a esperança dessa vida. E as coisas que pode frustrar ele. Tem muitas pessoas frustradas. Tem pessoas com depressão, pessoal. Nesse meio aí, evangélico, eu conheço pessoas com ansiedade. Não é porque você está num templo que você está em Cristo, pessoal. Esse é o engano das pessoas. E um monte de pessoas sofrendo, tá? Eu, tá? Sei dessas coisas porque eu sou terapeuta, também psicólogo, tenho muitos amigos psicólogos. Você vê que até teve aqui uma amiga minha psicóloga que ela estava na depressão. E ela é evangélica. Porque não garante, pessoal, você tá em um templo, em um grupo, que você seja de Cristo. Tá? Então, isso acontece, tá, pessoal? Por causa da ignorância das pessoas. Então, vamos lá. 2 Coríntios 4, versículo 16 até o 18. Vamos ler aqui, né, pessoal? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos o olhar não naquilo que se vê e é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a gente tem que fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, não transitório. Então, o que é transitório é tudo que a gente vê aqui, pessoal. Os apóstolos ensinaram isso, pessoal. Por que as pessoas, os evangélicos, eles não atentam para isso? É isso que eu fico indignado, tá, pessoal? E a maioria dos esses líderes religiosos enganando essas pessoas, tá? Eu sinto muito, aumentou até o calor aqui, tá? Na hora que a gente vai lendo, tá? Aumenta o calor. Então, não desanimamos, né? Por mais que, embora exteriormente estejamos aqui desgastados, anteriormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Então, é dia após dia, né, pastor? Então, o nosso trabalho da espiritualidade, a gente vai sendo renovado, né? Pois o nosso sofrimento leve, né? Ele está dizendo que o nosso sofrimento aqui é leve, tá, pessoal? Paulo. Momentâneo, então, é passageiro, é momentâneo. Está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos nossos olhos naquilo que não naquilo que se vê, que é transitório, mas o que não se vê é eterno. É isso, a gente tem que fixar nossos olhos aí, naquelas coisas que são. Essa é a nossa esperança, tá, pessoal? Espiritual. Ah, o que mais?
Provérbio 23:18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Então, se agir corretamente, com bem, né, pessoal? Com amor, nossa esperança não vai falhar. A esperança vai estar conosco. Porque essa esperança é Cristo na nossa vida. E Cristo nos ensinou a fazer o que, pessoal? A gente fazer o mal? Foi isso que Cristo ensinou? Ou ele ensinou a amar o próximo, fazer o bem ao próximo? Entende, pessoal? Outra coisa. É isso que a gente tem que entrar nesse propósito aí. Se a gente sai disso, né? Então ele fala: se agirmos assim, certamente haverá um futuro para você. Então, está guardado um futuro melhor para você. E a sua esperança não falhará, tá? Ao que mais? 1 João 3, versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, todo aquele que tem a esperança, que é Cristo, ele se purifica, pessoal. Ele trabalha a espiritualidade, ele entra no estado de para Cristo levar ele à iluminação. Assim como Cristo é puro e iluminado. Então a gente entra nesse processo. Então, todo aquele que tem a esperança. Quem não tem, não vai querer se purificar, não vai querer fazer o bem, não vai querer ser uma boa pessoa, não vai querer, pessoal. Vai seguir o seu ego aí, vai ser manipulado aí pela matrix, pelo inimigo dessa realidade. Essa é a verdade. Isso pode ser duro para muitas pessoas, mas essa é a verdade, pessoal. Tá? A maioria que estão aí. Vocês acham que o comportamento dessas pessoas é à toa, pessoal? Ah, porque elas querem agir assim? Não. Isso é uma manipulação que levou essas pessoas uma codificação, um comportamento para que ela tivesse esse comportamento. Isso é um trabalho, tá? Energético, espiritual, inconsciente, né? Quanto mais você fica inconsciente, você age dessa forma que as pessoas estão. O que mais, pessoal? Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, a nossa esperança está no Senhor, está nele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Tá, pessoal? Para a nossa consciência. Entende, pessoal? Então, o que mais, pessoal? Entende, pessoal? As pessoas têm que entender esses versículos aqui, o Salmo, porque está falando com a nossa consciência. Auxílio, proteção para a nossa consciência. Né? Porque nem tem algum vai falar assim, porque então, se Deus era auxílio e proteção dos apóstolos, por que não protegeram ele? Você vê que Deus protegeu ele até o momento que era o momento de ele ficar aqui. Por que não protegeu ele da morte? Por que não livrou ele para que eles continuassem aqui? Porque vocês pensam igual os religiosos. Vocês pensam que para trazer esperança aqui para essa realidade. A nossa cidadania está onde, pessoal? Tem evangélico que pensa assim também, pessoal. Né? Porque você vai achar que Deus é injusto. Ou porque deixou os apóstolos trouxe tão bem, porque deixou que ele morresse.
Não é a proteção? Não é auxílio? Então, proteção até o momento que é permitido você estar aqui. Entende, pessoal? Então, o que mais? Salmo 33, 22. Eu tenho que explicar isso, tá, pessoal? Porque tem alguns canais que não entendem a Bíblia, tá? Salmo 33, versículo 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, a nossa esperança tem que estar nesse Deus, no Senhor Jesus Cristo, tá? Esteja também sobre nós o amor dele, tá? Não só a esperança, então. É a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três, o que é que Paulo fala? É o amor, pessoal. Por quê? Porque o amor é o sentir, é a vibração. É por isso que eu falo, a gente tem que fazer isso com alegria, com amor, pessoal. As pessoas que estão, como é que se diz? Como é que se diz? A gente fazendo qualquer bem, qualquer coisa que a gente esteja fazendo aqui, fazendo com amor, como se fosse para o Senhor, tá, pessoal? Algumas pessoas vão ser beneficiadas. Então, veja, eu faço isso aqui com amor, pessoal. Eu tiro todo o meu conhecimento, gasto todo o meu tempo, eu escrevo aqui os textos, os versículos, né? Separo tudo, vinho para fazer isso. E isso tem ajudado muitas pessoas. Nossa, uma pessoa falando assim, nossa, seu vídeo é maravilhoso, obrigado, obrigado por tudo. Então, tem pessoas aí, pessoal, eu nem conheço essas pessoas, mas essas pessoas estão sentindo a frequência do amor, a vibração, o ensinamento está alcançando ela. Um monte de pessoas aqui nas minhas redes sociais. Né? Então, quem é que está sendo glorificado? É Deus, pessoal. Tá? Ah, irmão Samuel, você então tá rico, você ganha. Você viu os apóstolos fizeram isso, pessoal. Eles nunca tiveram riqueza que está nessa terra, tá, pessoal? A nossa riqueza está na nossa cidadania, no céu, tá, pessoal? Por isso que eu nem ligo, tá? Se eu vou ter recompensa aqui, se alguém vai chegar me ajudar, se alguém. Eu nem tô aí, tá, pessoal? Porque talvez eu possa viver até quando aqui? Não sei. Talvez não viva mais. Ninguém sabe, pessoal. Então a gente tá, como é que se diz, aqui passando um tempo. Então, esse meu tempo que eu despertei, eu estou dedicando a essas coisas. Eu espero que vocês também tenham essa consciência, tá, pessoal? Isso vai ajudar você. Mas o pior é que tem muita gente ainda, pessoal, apegada a essas coisas aqui, envolvida emocionalmente aqui. E, sabe, ainda precisa ainda trabalhar a sua espiritualidade, tá? Mas isso é seu processo, tá? O meu, estamos trabalhando. Então, como está em ti a nossa esperança? Então, está no Senhor a nossa esperança. Salmo 39, versículo 7. Vamos lá. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Mas e agora? Quem hei de esperar? A gente está esperando quem, pessoal? A minha esperança está em ti. Então, a nossa esperança está nesse Senhor. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? É assim que Cristo, lá em Apocalipse, ele se declara. Né? Sou o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então,
Ele é Senhor também, mas é Senhor de todos esses senhorio aí, tá? Então, o que mais, pessoal? Salmo 62, versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Então, o salmista sabia. O que é que o salmista fala para a alma dele? Descanse só em Deus, ó minha alma. Então, a nossa alma tem que descansar em Deus. Aí a gente, quando descansa em Deus, aí a gente, como é que dele? A esperança vem dele. Entende? Quando a gente confia, a gente descansa em Deus, espera em Deus, tá? Né? Os que confiam no Senhor, tem até a música, né? Como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Entende? Então, os evangélicos cantam aí. Então, confia, descansa nele. Porque o descansar é a nossa alma confiar que Deus está no processo. Deus está trabalhando, dirigindo a nossa alma. Mesmo que nessa realidade, tá? Se você findar nessa realidade, sua alma continua o processo de evolução. Não foi isso lá que a gente ouviu? Entende, pessoal? Então, descansa somente. Então, somente. Por que você entende a palavra somente? Somente em Deus. Então, não vai descansar em outras coisas. Que isso é idolatria, tá? Então, aí o que? Dele vem, então, desse Deus vem a esperança. Que é Cristo, né? Para nossa vida, né? Aí o que mais? Salmo 119, 114. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Então, Deus é o nosso abrigo e o nosso escudo, pessoal. É proteção, né? Então, abrigo também é lugar onde a gente está escondido. E na tua palavra, então, você tem que depositar na palavra de Deus a esperança. Então, né? A palavra de Deus, ela traz esperança para o nosso ser, então, para a nossa alma, aonde a gente vai estar seguro, vai descansar em Deus. Ah, mas aqui o negócio aqui está pipocando, irmão Samuel. Ah, deixa pipocar aí. Você vai estar seguro, você vai estar guardado em Deus. Entende, pessoal? Por isso que essa esperança espiritual é importante a gente cultivar, pessoal. Eu tive que gravar de novo esse vídeo de esperança, porque eu vejo, estou vendo um monte de pessoas evangélicas que estão perdendo a esperança, porque as coisas estão ficando ruins nessa realidade. Então, será que essa esperança dessas pessoas estava verdadeiramente no Senhor, pessoal? É uma pergunta. Responda aí, tá, pessoal? Será que estava mesmo no Senhor? Porque quando as coisas começaram a ter dificuldade, dinheiro, né? Você não tem dinheiro, não tem uma mulher, você não tem. E aí, pessoal? Aí as coisas estão ficando difíceis, aí pronto, agora você perdeu. Ah, não, Deus não existe, não, as coisas. Aí você vai perder a esperança, porque você está esperando nessa vida, como o apóstolo Paulo falou. Você é uma pessoa que tem que ter compaixão da sua vida, tá? Essa é a verdade, tá, pessoal? Aí, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem aqui. Vamos lá. Romanos 5, versículo 5.
E a esperança não decepciona, porque Deus derramou amor em nosso coração, por meio do Espírito que nos concedeu. Então, a esperança é derramada pelo Espírito. Por isso que você tem que ter o Espírito, né? Então, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que você tem demonstrado. O trabalho resulta da fé e esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles irmãos lá em Tessalônica estavam trabalhando por causa que a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo estava na vida dele. Então, vai resultar em trabalho de fé, esforço, motivação, pelo amor e pela perseverança. É o que Paulo está falando para aqueles irmãos. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo tem um resultado que você colocou sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Ao que mais? João 14, versículo 1 até o 3. Não se turbe o coração de vocês. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, morada, né, pessoal? Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que você esteja aonde eu estiver. É essa a esperança que a gente tem, tá, pessoal? Se Cristo está na gente, aonde a gente estiver, Cristo vai estar também. Porque Ele está na nossa consciência, está na nossa alma. Entende? Em qualquer dimensão que a gente esteja. Aí o que mais? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Vamos ler. Irmão, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, é isso que o apóstolo Paulo, a esperança dele. Então, as coisas que eu fiz, já está feito. Sigo para o alvo. Então, é o que a gente tem que fazer. Avançando para que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio, pessoal? Que a gente vai ganhar? A vida eterna. Você quer esse prêmio ou não? Você quer entrar nesse... Você quer atender seu chamado celestial para ganhar esse prêmio ou não? Entende? Então, vocês têm que tomar consciência disso, tá, pessoal? O apóstolo Paulo sabia. Ele fala: irmão, não pense que eu mesmo já tenho alcançado. Eu ainda não alcancei ainda, eu estou no trabalho. Então, Paulo, quando estava vivo ali, estava falando: a gente está trabalhando, pessoal, a gente está aqui nessa realidade. Quando a gente, né, nosso espírito parte daqui, aí sim, tá? Eu deixar essa realidade na frequência de Cristo, vai ser lucro. Eu estou no lucro. Entende, pessoal? Então a gente tem que ter essa esperança, tá? A gente parte daqui, mesmo com Cristo, porque senão o apóstolo Paulo sabia. Senão ele foi um perdedor, os apóstolos também foram perdedores. Porque quando você concentra só nessa realidade,
você é digno de compaixão. Que o apóstolo Paulo fala, né? Ah, o que mais, pessoal? Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, somente em Deus, pessoal. Então, somente em Deus que a gente tem que esperar, porque somente de Deus vem a nossa esperança. Esperança de vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Eu pergunto aqui, pessoal, quem é o Filho de Deus? Você sabe quem é? Você tem intimidade com o Filho de Deus, pessoal? Se você não tem, você quer ter? Então, vamos aproveitar, tá? Esse tempo que é da graça do Filho de Deus para a gente nos espiritualizar, a gente nos conectar. Por quê? Você está vendo que essa realidade aqui está se findando, né, pessoal? As coisas aqui estão ficando bastante difícil, né? Às vezes até está ficando até insuportável, até a frequência, tá? Do ambiente, porque tudo isso aqui é energia, é frequência, tá? Esse ambiente onde a gente está, que a gente conhece, tá ficando bastante pesado, né? Você está sentindo? Tem pessoas que estão me relatando que não está dormindo direito, está tendo insônia, coisas, tá? Não está conseguindo por causa da frequência também. Essa noite também eu tive dificuldade para dormir. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Tá ficando difícil. A frequência, as coisas, tudo aqui tá ficando difícil de a gente viver aqui por causa das coisas que tá acontecendo aqui. Então, quanto mais pessoas, as consciências aí perturbadas, vai lançando frequência no ambiente. Talvez seja pessoa até da nossa família. Entende? Você entende, pessoal? Então vai ficando difícil. Por isso que a gente, como espiritual, a gente sente e a gente procura ambiente mais tranquilo, a gente procura ter comunhão com pessoas que são mais espiritualizadas, né? Não com pessoas totalmente pesadas, porque tem pessoas que tá com um peso muito grande, tá, pessoal? E aí você tem relacionamento, suga a sua energia, né? Acontece coisa, então você fica meio. Então, a gente que é espiritual, a gente tá sempre dribando isso. Não é porque a gente é mentido, tá, pessoal? As pessoas acham que a gente é mentido. Ah, tá ficando doido. Ah, essa pessoa não bate bem da bola. Entende? E não entende o nosso comportamento espiritual, pessoal. Não adianta também, tá? Explicar para essas pessoas, porque ela não entende isso. Mas é isso, tá, pessoal? A gente vai tentando nos adaptar aqui o que tem e que tem essa realidade. E cada dia que vai passando vai se tornando pior. A frequência vai aumentando, a maldade aí, a confusão na cabeça das pessoas. Então as coisas vai piorando. Então por isso que estou vendo muito relato de pessoas que não estão conseguindo dormir direito, tá sentindo muitas dores de cabeça, dores no corpo, como é que se diz? Ela está sentindo que o tempo está passando tão rápido. Ela faz. Então tem muita gente sentindo esse sintoma, principalmente a gente espiritual, tá? As outras pessoas estão se embriagando, estão caindo muito em vício, pessoal. Para às vezes até conseguir dormir, tá? Eu fui pegar um dia meu remédio de pressão na farmácia, né? Que eu tomo remédio de pressão, essas coisas. Aí estou vendo lá várias pessoas, né? Procurando remédio para dormir, perguntando ao farmacêutico: qual é o remédio bom para dormir aí?
Porque pessoas não estão conseguindo dormir, pessoal. Qual um remédio bom para dormir aí? Então, estão indo lá na farmácia para comprar esses remédios para dormir, né? Algo que induza o sono das pessoas. Então, é porque a frequência está mudando, tá, pessoal? E é isso que acontece, tá? Então, acabamos, né, pessoal? Acabamos esse tema aqui, esperança espiritual. Espero que vocês, tá, pessoal? Como é que se diz? Vocês tenham entendido sobre essa esperança espiritual. Quem é a esperança espiritual? Que a gente tem que ter na nossa vida, tá? Que nos vai dar força, vai ser a nossa bússola, vai ser quem é essa esperança? Coloca aí nos comentários, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal, por vocês entrarem nessa novela, assistirem até a 8ª parte aqui. Obrigado aí, tá? Espero que você continue. Amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, né, pessoal? A gente vai começar um novo tema aí. Vou trazer um tema aí também bonzinho aí pra gente estudar, tá? E agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!